Eu quero pedir para os irmãos, vamos abrir nossas Bíblias lá em 1 Pedro. Deus colocar essa palavra no meu coração há alguns dias. E hoje ainda fiquei ali em casa meditando. Falei, meu Deus, será que sou eu? 1 Pedro, versículo 4. Glória a Deus, aleluia. 1 Pedro, versículo 4. A partir do 12, amém? Glória a Deus. Amém? Vamos todos encontrar o 1 Pedro, capítulo 4, a partir do versículo 12, amém? Vamos ler a palavra do Senhor. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para prová-los, como se algo estranho estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome, pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar sua vida, ou tem algumas Bíblias que falam sua alma, ao seu fiel Criador e praticar o bem. Amém? Vamos orar. Soberano e eterno Deus, Deus maravilhoso, Deus fiel, Deus verdadeiro. Papai, eis aqui a tua santa e poderosa palavra. Espírito Santo da verdade. Senhor, fala conosco nessa noite. Papai, hoje nós estamos num culto de libertação, Senhor. Meu Deus, que essa palavra, meu Pai, em nome de Jesus, como foi louvado nessa noite, que a tua palavra é pura. Papai, em nome do Senhor Jesus, que ela venha, Senhor, nos purificar nessa noite, Pai. Que nós possamos sair daqui, meu Deus, livres, ó Deus de Israel, para a glória e a honra do teu nome. Fala conosco, Espírito Santo da verdade. Nós te convidamos, fala aos nossos corações nessa noite, em nome do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Então o Senhor, Ele colocou essa palavra, irmãos, ao meu coração. Eu quero deixar uma pergunta para a igreja não responda somente para você. Eu quero te perguntar nessa noite, você é maduro ou você é imaturo na presença de Deus? Como você acha que você está na presença de Deus? Será que nós estamos maduros, né, pelo tempo que nós estamos na presença de Deus? Ou será que nós ainda estamos imaturos? Será que nós estamos como Paulo, quando ele disse que quando ele era menino, ele fazia as coisas de menino? Eu quero deixar essa palavra para nós esta noite, né? O apóstolo Pedro aqui, né? Ele deixando esse conselho ali para a igreja, para nós, neste dia de hoje. Porque muitas vezes, irmãos, nós queremos servir a Deus, mas nós queremos servir do nosso jeito, muitas vezes. Nós ainda... Eu coloco eu no meio também, porque todos os dias nós somos forjados, todos os dias nós somos provados pelo Senhor para ficar do jeito que Ele quer que nós fiquemos. E eu quero dizer para nós que muitas vezes nós somos reprovados diante das provações que Deus coloca na nossa vida. Porque em um momento aonde era para nós adorar o nome do Senhor, para a gente glorificar o nome do Senhor, para a gente fazer uma oração diferente, a gente faz completamente o contrário.
O apóstolo Paulo, quando ele escreve esta carta, o apóstolo Paulo, ele como servo fiel do Senhor, os irmãos conhecem a história dele, um homem que outrora era, vamos dizer, grosseiro, um homem que não tinha conhecimento da verdade do Senhor Jesus, mas quando ele tem um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus, a gente vê uma mudança na vida dele. E a gente vê o apóstolo Paulo, Pedro, ele fazendo de tudo para agradar ao Senhor Jesus. E a gente vai ver que lá em Atos dos Apóstolos, os irmãos conhecem bem a palavra, aonde vai dizer que a partir do momento que o Espírito Santo ele desce sobre a igreja, ele batiza ali aqueles 120 que estavam reunidos ali no mesmo lugar, a palavra do Senhor vai dizer que logo em seguida levanta uma grande perseguição contra a igreja primitiva, a igreja ali de Atos dos Apóstolos. E a gente vai ver que os apóstolos, eles estavam ali pregando o evangelho, pregando a palavra, e assim como nós conhecemos a palavra do Senhor, muitos ali receberam o Senhor Jesus, muitos ali passaram a fazer parte, do cristianismo. E a gente vai ver que quando há aquela grande perseguição contra a igreja do Senhor ali, muitos são dispersos, muitos fogem para outros lugares. Então Pedro, se a gente for ler lá no capítulo 1, no versículo 1, vai dizer assim, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos, dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão de seu sangue. Graça e paz lhes sejam multiplicadas. Ou seja, então, Pedro, ele escreveu essa carta para aquele povo, aqueles cristãos, que tinham fugido ali de Roma, que tinham fugido ali, daquela igreja, porque houve aquela perseguição ali contra eles. Então eles fogem para outros lugares, mas se nós formos ler a palavra do Senhor, a gente vai ver que tudo com o propósito de Deus. Naquele tempo a gente vai ver que a perseguição não era como hoje, porque hoje, aqui no Brasil, a perseguição aos cristãos ainda não levou à morte. Mas naquele tempo, os cristãos eram perseguidos e eram mortos, assim como muitos apóstolos foram mortos. Hoje, a nossa perseguição, ela é diferente daquele tempo. Então, para Pedro escrever essa carta, ele sabia muito bem o que era sofrer por amor a Cristo. Ele sabia muito bem o que era padecer por amor a Cristo. Porque se a gente for ler lá em Atos dos Apóstolos, a gente vai ver Pedro sendo preso. A gente vai ver Pedro sendo espancado. A gente vai ver Pedro e os outros discípulos passando por várias provações. Mas em nenhum momento a gente vai ver Pedro querendo retroceder. Em nenhum momento a gente vai ver Pedro, ele blasfemando, ele murmurando, ele reclamando. Muito pelo contrário, a gente vai ver Pedro e os outros apóstolos glorificando o nome do Senhor, porque foram presos por causa do nome de Jesus Cristo. Por isso que mais uma vez eu pergunto para a igreja: como será que se encontra o nosso amadurecimento na presença do nosso Senhor Jesus? E ele vai escrever nessa carta, e ele vai falar para aquele povo, aquele povo que estava ali fugindo, sofrendo, e ele vai falar para ele: amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para prová-los, como se algo estranho estivesse acontecendo. Irmãos, isso acontece conosco, é ou não é? Quando vem uma luta, quando a gente está passando por uma batalha, por algo difícil, meu Deus, a gente parece que é coisa de outro mundo, e é o que ele está falando aqui. Irmãos, amados, não se surpreendam,
Por que que nós ainda nos surpreendemos quando vem a luta? Quando chegam os dias maus? Quando chegam as tempestades? Quando chegam os vendavais das nossas vidas? Quando a notícia ruim bate na nossa porta? Por que que a gente, como cristão, a gente sabendo que a nossa vida com o Senhor vai ter isso, todos os dias da nossa vida vai ter isso, mas a gente sempre vai se surpreender. A gente se surpreende, meu Deus, mas o que está acontecendo? A gente já começa a fazer 1000 perguntas e na maioria das vezes o Senhor ele fica em silêncio. E ele vai continuar dizendo, portanto, ele vai continuar dizendo, o fogo que surge entre vocês para prová-los, como se algo estranho estivesse acontecendo. Aí eu pergunto para nós nessa noite, quantos de nós tem o desejo, tem o sonho de dar frutos na presença de Deus? Né? Quantos de nós aqui quer ganhar muitas almas para o reino de Deus? Quantos de nós aqui, né, quer sair ou até aqui dentro da igreja, orar e Deus operar, e Deus manifestar, e Deus fazer grandes coisas? Quantos de nós não deseja isso? Mas eu quero dizer para nós que a árvore, quando a semente ela é plantada na terra, e aí nós vamos regar aquela semente vai crescer e vai, né, gerar ali uma árvore. E a árvore ela vai gerar frutos. E aí eu pergunto para a igreja, você já viu alguma semente verde de algum fruto, ela frutificar? Ela gerar? Alguém já viu? Porque para a árvore ela gerar outros frutos, é necessário o fruto que ela dá, ele amadurecer, para aquela semente ela poder gerar mais frutos, não é? Para a gente poder ir lá plantar ela, e ela vai nascer de novo, e ali vai gerar uma árvore, e daquela árvore vai gerar mais frutos, e aquele fruto tem que amadurecer para aquela semente estar pronta para poder gerar muitos frutos. E assim não é diferente de nós, irmãos. Para a gente gerar frutos para o reino de Deus, nós temos que amadurecer na presença de Deus. Jesus tem uma palavra que ele vai dizer lá em João, que ele falando dele mesmo. Se o grão de trigo não morrer e cair na terra, não cair na terra e morrer, ele não vai gerar fruto. Mas se ele morrer e cair na terra, ele vai gerar muitos frutos. Ele estava falando dele mesmo. Porque era necessário que ele morresse e ressuscitasse para a igreja para que a igreja pudesse nascer. E olha quantos frutos o Senhor Jesus tem gerado e vai continuar gerando. Então, irmãos, eu quero deixar para nós nessa noite essa palavra, para que eu e você nós possamos estar amadurecidos diante das provações que vêm contra nós. Quantos servos do Senhor têm retrocedido no meio das provações, no meio das dificuldades? Quantos servos do Senhor têm afastado da presença de Deus, porque não têm suportado o momento da provação? E eu quero dizer para nós que é necessário. Ele está falando aqui, ó. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vós para prová-los. Nós não queremos ser como o ouro, nós não queremos ser como a prata. Então nós temos que passar pelo fogo. Nós temos que ser provados. O ouro e a prata, eles têm que ser provados no fogo para poder tirar toda a impureza. Então toda vez, irmãos, que nós possamos entender isso, Deus, Ele nos ama e Ele vai revelar para nós mesmos, não é para Ele não, porque Ele já sabe, mas Ele vai revelar para nós mesmos aquilo que ainda precisa
ser tirado de nós, ser limpo em nós, aquilo a qual nós precisamos ser libertos. Então é para isso que as provações vêm na nossa vida, é para revelar para nós aquilo que ainda precisa ser tirado de nós. E na hora da provação a gente não entende. Na hora da provação nós somos o bonzão, na hora da provação nós somos perfeitos, na hora da provação nós não temos defeito, na hora da provação é sempre talvez a outra pessoa que é culpado. Irmãos, na hora da provação é difícil você falar: Senhor, eu sou o culpado. Nós que somos servos de Deus, se tem uma coisa que é difícil para nós que somos servos de Deus, é dizer: eu sou o culpado. A gente sempre quer jogar a culpa em alguém. Se alguém olha para você de olho, né, de lado, e aí você ficou chateado, a culpa é dele. Não, a culpa não é sua, não. A culpa é dele. Então, irmãos, eu e você, nós precisamos entender que quem nos coloca à prova não é o homem, não. Quem nos coloca à prova é o próprio Jesus, é o próprio Deus, para poder mostrar para nós o que ainda precisa ser mudado nas nossas vidas para a gente poder ser do jeito que Ele quer. Eu acho interessante porque quando a gente lê, muitas vezes a gente coloca a culpa, quando não é do nosso, na pessoa que às vezes fez algo para nós, a gente coloca a culpa no diabo, não é? Mas nós nunca somos, nós somos os perfeitos, nós somos, né? E eu acho interessante porque se a gente for ler lá em Mateus 4, que vai falar da tentação de Jesus, aí eu pergunto para os irmãos: quem foi que levou Jesus lá no deserto? Quem foi que levou Jesus lá no deserto? Quem? O Espírito Santo. O próprio Espírito Santo levou Jesus lá no deserto. Para quê? Para quê? Para ser provado. Mas nós não. Nós não queremos. O Espírito Santo não pode me levar no meio de uma tempestade que eu vou murmurar. O Espírito Santo não pode me levar lá no deserto para me provar, para mostrar para mim o que ainda tem em mim que precisa ser tirado, porque eu vou murmurar. Quando o Senhor tirou aquele povo do Egito, Ele levou ele para o deserto. Quem foi que levou aquele povo para o deserto? O Senhor. E todos aqueles que murmuraram, a palavra do Senhor vai dizer que lá ficaram, lá morreram. Mas aqueles que creram, que obedeceram, chegou até a terra prometida, que foi Josué e Caleb e os outros que nasceram. É diferente nos nossos dias hoje? Não é. Então, irmãos, quando vier a provação sobre a sua vida, quando vier uma luta sobre a sua vida, quando vier algo sobre você que você não estiver entendendo, vai para os pés do Senhor Jesus e vai perguntar para Deus: Senhor, para que essa provação? Me revela o que tem em mim que ainda precisa ser tirado. E aí ele vai dizer: mas alegre-se à medida que participam do sofrimento de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com alegria. Aí a gente pergunta: quem quer ir para o céu? Quem quer ver Jesus face a face? Todos nós queremos ir, não é verdade? Mas quem quer estar na aprovação? Quem quer estar no deserto para ser purificado, para ser forjado, para poder chegar lá diante dele? Ninguém. Então, irmãos, nessa noite eu quero deixar para nós: é necessário. Se nós não formos provados, se nós não passarmos pelo fogo, nós não vamos contemplar a glória de Deus. Aqueles 3 homens
foi purificado, foi forjado lá dentro da fornalha. E sabe o que aconteceu com eles? Eles contemplaram a glória de Deus lá dentro mesmo da fornalha. Eles contemplaram a glória de Deus. Mas nós não, nós queremos mamão com açúcar. Nós queremos tudo na moleza. Mas não é assim. E eu acho interessante porque quando nós estamos na prova, parece que a gente fica cego. Que parece que a gente não lembra da palavra. Parece que a palavra, né? E aí a gente esquece de Jesus. Porque Jesus é o nosso maior exemplo de provação. Jesus é o nosso maior exemplo que nós temos que ser provados para ser aprovado. Jesus não precisava descer para cá para poder sofrer tudo o que ele sofreu. Antes de chegar à cruz do Calvário, e na cruz do Calvário, ele não precisava. Mas ele veio por amor de cada um de nós. Mas e agora? Será que eu e você nós somos dispostos a sofrer tudo que Jesus sofreu por amor a ele? É o que ele está falando aqui, ó. Mas alegre-se à medida que participa do sofrimento de Cristo. E aí eu pergunto para a igreja nessa noite. Se nós tivéssemos a oportunidade de estar naquele dia lá com Jesus, e nós tivéssemos a oportunidade de ajudar ele, quem ajudaria Jesus naquela caminhada? Quem ajudaria? Aí eu te respondo nessa noite, você ajuda quando você passa pela prova glorificando o nome do Senhor. Quando você passa pela luta glorificando o nome do Senhor. Porque é o que ele está falando aqui, ó. Mas alegre-se à medida que participam do sofrimento de Cristo. Foi o que aconteceu com os discípulos quando foram presos. Bateram neles, açoitaram eles e aprisionaram eles. Mas quando eles saíram de lá, todo machucado, todo arrebentado, eles saíram de lá glorificando e adorando o nome do Senhor. Foi pregado aqui um dia desse, Paulo e Silas na prisão. Irmãos, que fé que esses homens deixam para nós. No meio de uma prisão, depois também de ter sido açoitado, todo arrebentado, dentro de uma prisão, e eles adorar o nome do Senhor. E aí, às vezes, quando eu medito nessa palavra, eu fico pensando, meu Deus, nós somos servos do Senhor, nós somos cristãos. Às vezes vem uma dorzinha assim, irmãos, e nós já estamos querendo parar. Nós já estamos querendo desistir. Mas sabe o que é isso? É porque muitas vezes nós desperdiçamos nosso tempo. Nós desperdiçamos as oportunidades de se apegar mais a Ele. Porque aqueles discípulos, eles só conseguiram vencer porque eles verdadeiramente estavam firmados na rocha. Eles só conseguiram suportar tudo aquilo porque eles estavam apegados ao Senhor Jesus. Jesus, ele conseguiu, ele venceu a batalha da caminhada dele aqui na terra, porque ele estava apegado ao Pai. Se você for para a palavra, você vai ver Jesus falando, a minha comida é fazer a vontade do Pai. Eu vim para cá para obedecer ao Pai. Então Jesus, ele venceu naquela cruz porque ele estava firmado com o Pai. Você sabe por que muitos de nós hoje não conseguimos vencer as lutas, irmãos? Porque nós não estamos firmados verdadeiramente na palavra. Nós não estamos firmados verdadeiramente na rocha. Você sabe por que muitos começaram essa mesma carreira que nós estamos hoje e já estão afastados porque não aguentaram as provações que vêm. Mas nós, irmãos, nós temos que pedir força para o Senhor. Eu tenho aprendido e todos os dias eu aprendo que quando, irmãos, vem a batalha, esses dias eu orei
eu vim para a igreja, foi até um dia que a pastora não veio para o culto, que ela, acho que ela não estava bem. E aí teve o culto, aí os irmãos foram para casa e aquele queimou assim no meu coração, aquela vontade. E eu fiquei aqui na igreja, eu fiquei aqui de 9 até 10 horas orando ao Senhor e pedindo misericórdia de Deus. E quando foi à noite, eu tive um sonho que vi um vento muito forte e ele batia na janela lá de casa, na porta, e eu via as cortinas, tão real que era as cortinas, e as cortinas subia. Eu falei, meu Deus, lá vem tempestade, lá vem luta. E aí irmãos, e aí uma coisa que eu quero ensinar para a igreja, irmãos, não espere aquilo que Deus te mostrar acontecer. Quando Deus te mostrar algo, vai para o joelho. Já bota sua boca no pó e vai orar ao Senhor. Porque quando você faz isso, você consegue vencer qualquer batalha. O nosso problema, sabe qual é? É porque Deus mostra e a gente fica ligando para um e para outro. Irmão, ora por mim. Senhor, faz isso. Irmão, faz isso por mim. Não, é para você ir colocar sua boquinha no pó e você ir clamar. É para você ir orar. Para Deus te ajudar a passar pela prova. E pense que eu passei por uma prova que foi só eu e Deus. Nem o Vinícius não viu. Foi só eu e Deus. Mas eu venci ela. Por quê? Porque eu fui para os pés do Senhor. Então, irmãos, em nome do Senhor Jesus, não pensa que eu e você, nós não vamos passar pelas provações, porque nós vamos passar pelas lutas. É palavra do Senhor. Nós vamos ser forjados. Nós precisamos ser forjados. Porque se o próprio Jesus passou, por que nós não vamos passar? Glória a Deus. E aí, eu estudando, e aqui diz assim: o fogo ardente significa o fogo da fornalha, da fundição, para purificar o ouro e a prata. Não devemos estranhar nem ficar perplexo com as provações. Porque se nós somos provados, é porque verdadeiramente o Senhor tem uma grande obra na nossa vida. E Ele quer forjar o nosso caráter para quando Ele cumprir o propósito que Ele tem nas nossas vidas, o nome dEle ser glorificado. Porque o nome do Senhor não é glorificado hoje pelo que Jesus fez. O nome de Jesus não é glorificado hoje pelo que os apóstolos fizeram. Por que não vai ser conosco também? Então é necessário nós passarmos pelo fogo da provação. Somos disciplinados, purificados e separados dos incrédulos, e não para que nós não tenhamos o mesmo destino que ele. O juízo é disciplina. O juízo da disciplina começa pela sua própria casa e será contínuo até a vinda do Senhor Jesus. Então, eu quero dizer para mim e para você, não pense que vai acabar a provação hoje, vai acabar amanhã. Não. Até que Jesus venha, nós vamos ser provados. Porque assim como Pedro está falando aqui, pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Irmãos, Deus é justo. Nós conhecemos a verdade, nós conhecemos a palavra. E a palavra do Senhor, assim como Pedro, ele está aqui nos alertando. O juízo de Deus, ele vai começar por nós. Não é por os que estão lá fora, não. É por nós hoje. Então não se escandalize das coisas que os irmãos estão vendo acontecer aí nesse mundo, não. Com pessoas que eram servos de Deus. Que Jesus ele disse, não é para nós se assustar com as coisas que iam acontecer no final dos tempos. Então nós estamos vendo coisas aí horrendas. Mas não é para nós nos assustar. Por quê? Porque é necessário começar dentro da casa de Deus. Então, irmãos, se é necessário começar aqui de dentro, então é necessário que Deus nos purifique. Para que nós não sejamos encontrados naquele dia impuros, para que nós sejamos envergonhados.
Então eu quero deixar para nós nessa noite esse versículo 12. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vós para prová-los, como se algo estranho estivesse acontecendo. Tem prova que a gente passa, que a gente não entende de maneira nenhuma. Ah, Senhor, mas eu não fiz nada. Ah, mas eu não... Né? A gente começa a questionar. Meu Deus, o que eu fiz? Não, irmãos. É necessário a gente passar. É necessário. Se eu e você, nós queremos ser homens e mulheres verdadeiramente de Deus, nós vamos ter que passar. Então é aquela palavra, aceita que dói menos, né? Quando nós aceitamos que nós temos que passar, nós vamos fazer uma oração diferente quando nós estivermos no meio da provação. Nós não vamos murmurar no meio da provação. Nós não vamos ficar questionando Deus no meio da provação. Nós vamos simplesmente fazer como os apóstolos fizeram, adorar o nome do Senhor. É fácil pregar, não é? É fácil pregar e falar, né? Eu estava ali passando pela prova e pensando nisso. Ah, é fácil subir aqui no altar e pregar. É fácil falar, mas esteja lá dentro do fogo. Esteja lá. Mas essa palavra é para nós ter vigilância quando Deus nos colocar no meio das provações. Porque muitas vezes no meio das provações a nossa tendência é ficar falando tudo contrário à vontade de Deus. Como se Deus, né? Como se Ele, né, não fosse, né, capaz de nos colocar, se Ele não... Né? Como se a gente não precisasse, né? Essa é a verdade. Como se a gente não precisasse passar por aquilo. Mas é necessário a gente passar. Eu quero deixar para a gente terminar aqui em Zacarias 13, o 7, que vai dizer assim: levante-se, ó espada, contra o meu pastor, contra o meu companheiro, declara o Senhor dos Exércitos. Fira o pastor e as ovelhas se dispersarão. E voltarei minha mão para os pequeninos. Na terra toda, 2/3 serão ceifados e morrerão. Todavia, a 1/3 parte permanecerá, diz o Senhor. Colocarei essa 1/3 parte no fogo, e a refinarei como prata, e a purificarei como ouro. Ela invocará o meu nome, e eu lhe responderei: é meu povo, direi. E ela dirá: o Senhor é meu Deus. Tá vendo aí? E será que nós... Olha como é forte, irmãos. Porque essa palavra aqui, ele está falando é uma profecia falando do Senhor Jesus. Que a espada ia se levantar contra o pastor, né? Que era o companheiro dele, o Senhor falando. Fira o pastor e as ovelhas se dispersarão. Foi o que aconteceu. Mas ele está dizendo: 2/3 serão ceifados e morrerão. Mas a 1/3 parte eu refinarei como prata e purificarei como ouro. Ó, irmãos, eu quero dizer para mim e para você, nós fazemos parte dessa 3ª parte aqui. Isso aqui é motivo para a gente adorar e glorificar o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque nós somos purificados. E mesmo que nós morrermos, a palavra do Senhor vai dizer que nós ressuscitaremos com o Senhor Jesus. Agora, essa outra parte aqui que vai morrer, ela vai morrer eternamente, irmãos. Tanto morrer aqui como morrer eternamente. Então, eu quero deixar para nós nessa noite que nós possamos nos alegrar em meio às provações, que nós possamos nos alegrar em meio às dificuldades, que nós possamos, em nome do Senhor Jesus, nos alegrar quando pelo Senhor nós formos provados, né? Como o presbítero louva aquele louvor. Todavia me alegrarei. É fácil louvar também, não é? É fácil louvar. Quando Abacuque ele vai entoar essa oração diante do Senhor, né? Ele estava dizendo para o Senhor, ele estava ali orando, né? Clamando ao Senhor, para o Senhor fazer algo, e o Senhor vem com uma resposta diferente para ele: eu vou enviar juízo.
E aí ele vai fazer, e aí quando ele entende que mesmo que o Senhor, ele fosse enviar juízo ali para aquela terra, ele fosse fazer o que ele quisesse fazer, todavia ele ia alegrar na presença do Senhor. Então, irmãos, eu quero deixar para nós hoje. É bom receber palavra, eu vou receber isso, vou receber. Mas maior, irmãos, é a gente aceitar que nós somos ser purificados, para a gente passar pela porta que é estreita, para a gente entrar na morada celestial e a gente sentar na mesa que está sendo preparada para cada um de nós. Então eu quero dizer para nós, vamos ser provados? Vamos. Vamos ser purificados? Vamos. Vai doer? Vai. Mas é para o nosso próprio bem. O pai de família, quando ele quer disciplinar o seu filho, às vezes muitos pegam lá uma varinha, né? Dá lá uma chibata no filho, dói naquela hora, mas o filho conserta. Tem filho que é difícil, tem filho que pode matar, que, meu Deus, só Jesus na causa, né? Mas aqueles que têm obediência, que têm temor do Pai, ele é corrigido, ele se conserta. Então, irmãos, nessa noite quero deixar essa palavra para nós. Em nome do Senhor Jesus, não estranha. Quando você estiver passando por uma prova, seja ela qual for, não estranha. Só adore o nome do Senhor, só glorifique o nome dele. Amém?